vamos continuar repercutindo o caso da menina indígena Yanomami, de 12 anos, que foi estuprada até a morte por garimpeiros na comunidade Aracaçá, na área de Huaycás, na terra indígena Yanomami, em Roraima. De acordo com a denúncia que a gente, inclusive, colocou aqui no Jornal Brasil Atual, nessa semana, feita pelo Júnior Recurrari Yanomami, ele que é líder indígena na região. Há o desaparecimento também de uma criança de 4 anos que caiu do barco no rio Uraricuera, enquanto a mãe também tentava salvá-la dos garimpeiros. A gente vai falar nesse momento com a Júlia Neiva, coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos. Olá, Júlia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, como vai? Muito obrigada pelo convite para participar do programa hoje. A gente que agradece você, Júlia. Então, as coisas não vão nada bem nesse Brasil, não é mesmo? A gente tem aí esse caso, né, da menina que foi estuprada e morta. A gente sabe que não foi a primeira vez que casos de violação sexual, invasão, aconteceram contra indígenas, né, do povo Yanomami. A gente teve aí o relatório lançado pela Utucar, Associação Yanomami. O levantamento feito pela entidade revelou que pelo menos 3 crianças entre 10 e 13 anos foram mortas em 2020, né, depois de serem abusadas por garimpeiros nessa região central do conhecido, do território Yanomami, que é conhecido como Polo Base Caianaú. Em 2021, o garimpo ilegal avançou 46% em comparação com 2020 na terra indígena Yanomami. Estou colocando todos esses dados aqui para justamente ter o seu comentário a respeito não só desse caso da menina, né, que foi estuprada e morta, mas também dessa violência que tem aumentado significativamente desse povo nessa terra indígena Yanomami, Neiva. Exatamente, esse contexto é um contexto de violência extrema contra os povos indígenas, né? E essas ações contra as meninas, contra as crianças, são terríveis, assim, a gente lamenta muito, mas é preciso lembrar que as organizações indígenas, os povos indígenas e as organizações de direitos humanos estavam alertando há muitos anos que esse risco poderia acontecer, né? A violência tem escalado nos últimos anos contra os povos indígeas e o povo negro no Brasil, né? É um contexto de extremo racismo no Brasil. Esses ataques são, sim, decorrentes do racismo estrutural que temos no Brasil. E em relação aos povos indígenas, uma das razões, algumas razões para isso acontecer, né? Esses ataques às crianças. E uma das razões, e que consta nos relatórios de muitos grupos e povos, é justamente a falta de demarcação de terras, né, dos territórios indígenas, né? Não houve nenhuma demarcação de terra nesse governo atual, como ele havia prometido na sua campanha, cumpriu a sua promessa de campanha que não iria realmente demarcar nenhuma terra, e isso realmente não foi feito. A falta de demarcação de terras, a falta de proteção dos territórios indígenas, os torna mais vulneráveis a esses ataques, a essas agressões, né? A falta de proteção realmente dos seus direitos, do seu território. Então, as crianças indígenas estão, sim, suscetíveis a esses ataques, muitas vezes por garimpeiros, madeireiros, né? Depende do território. Aqui, nesse caso, sim, há garimpeiros. A gente sabe que tem uma denúncia de que há mais de 20 mil garimpeiros nos territórios Yanomami, né? Então, isso é uma preocupação muito grande e que não é novidade. Então, esses relatórios comprovam que há muitos anos essas denúncias vêm sido feitas, né? De que essa violência estava escalando, que era preciso proteger esses territórios, né? Então, isso é um dado bastante importante para a gente lembrar quando fala da violência nos territórios indígenas e contra os povos indígenas. Exato. Agora, falando especificamente desse caso da menina que foi estuprada e morta, vamos falar também dessa questão da demora, né, em enviar tropas, enfim, para investigação. A Polícia Federal de Roraima seguiu apenas nessa quarta-feira, né, ontem, para a terra indígena Yanomami, né, nessa região onde essa menininha foi estuprada e morta. Quer dizer, essa denúncia já tinha sido feita, inclusive pelas lideranças indígenas, já há algum tempo,
Foi feita essa denúncia também na Comissão dos Direitos Humanos, do qual você participou, né, essa semana no Senado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas, enfim, essa demora, né, da Polícia Federal, da FUNAI, Ministério Público Federal, enfim, de agirem com mais rapidez diante dessas denúncias, te assusta também? Quer dizer, impacta a sociedade de uma forma geral também? Como é normalizado esse tipo de tragédia, hein, Júlia? Olha, infelizmente, nós estamos chocados, né? Isso nos assusta, nos revolta. Nós deveríamos estar todos revoltados nas ruas, protestando, né, contra mais uma morte de uma criança, uma morte violenta, né? Também houve uma morte de uma criança, de uma jovem no Rio de Janeiro, também de forma brutal. A gente deveria não aceitar que mais nenhuma morte ocorresse dessa forma, com tanta violência. Mas, infelizmente, as autoridades têm um descaso, na verdade, a gente pode dizer até mesmo uma ação irresponsável em relação à proteção dos povos indígenas, né? E eu falei aqui inicialmente, tem uma questão do racismo, sim, que pauta a nossa sociedade, infelizmente, é estrutural da nossa sociedade. Então, de um lado, eu posso associar isso ao racismo, sim, uma falta de interesse, uma falta de responsabilidade mesmo das suas funções como Estado. É o Estado que deveria proteger, né, e assegurar uma vida digna para as crianças e também para os povos, para as comunidades que vivem em locais isolados, de difícil acesso e que nós sabemos que já tem ataques, né? E no caso de uma criança, ela ainda tem o Estado ainda teria uma obrigação ainda maior de zelar pela vida dessa criança, né? Então a gente vê um total descaso e uma forma de gestão que é a forma irresponsável de condução das políticas de direitos humanos. Aqui a gente está falando dos povos indígenas, né? Então, há uma política, a gente pode observar que durante esses últimos anos, né, desse atual governo, não houve um desmonte das instituições que deveriam zelar pela proteção dos povos e da natureza. Então, isso não é surpreendente, então, que esses ataques estejam escalando, que haja uma falta de agilidade na condução dessas investigações, né? E isso não só desrespeita as nossas legislações nacionais, as nossas obrigações nacionais, mas também as obrigações internacionais de direitos humanos com os quais o país se comprometeu a cumprir, né? Então, a gente também traz esse lado da responsabilidade internacional, né, sobre a proteção dessas crianças. Exato. Júlia, você esteve, né, na Comissão de Direitos Humanos, né, do Senado, participando, né, enfim, dessa sessão, e lá, né, acompanhando, a gente viu que mais de 3.000 crianças indígenas morreram no país nos últimos 4 anos. Em 2021, foram quase 500 mortes de crianças indígenas até 5 anos de idade. Eu queria que você, inclusive, trouxesse essa fala, né, que você teve lá, inclusive no Senado, em relação aos órgãos, né, que deveriam agir e não agem, né? Você acabou de falar, esses órgãos, na realidade, irresponsáveis, né? E agora a gente pode dizer que está tendo um desmonte enorme, não é isso? Nessa falta de proteção. Queria que você relembrasse aqui o que você também falou lá no Senado. Com certeza, não, obrigada. Eu acho que isso é importante a gente relembrar, sim, que esse contexto de escalada de violência nos territórios indígenas, em outras áreas do Brasil também, precisamos lembrar, ela vem decorrente de várias ações, né? Desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, as instâncias, por exemplo, de participação, dos órgãos de participação, que eram importantes órgãos de monitoramento das políticas públicas, foram destituídas, né? Eu falei aqui já também, não houve demarcação de terras indígenas, né? Que era algo da política importante. Houve um aumento da exploração de recursos naturais em terras indígenas que colocam os povos em risco também, porque há uma entrada de outros atores, né, a invasão de garimpeiros, a invasão mesmo, a exploração ilegal da madeira e de outros recursos,
Também houve o desmonte das próprias instituições, né? Então, elas perderam financiamento, perderam fundos para poderem atuar. Muitas vezes, essas instituições tiveram à frente de seus cargos pessoas que não tinham qualidade técnica para estarem à frente desses cargos, ou estavam ali exercendo outras funções que não eram exatamente aquelas daquela pasta, ou seja, atuando no sentido não de proteger, por exemplo, ali os povos indígenas, né, mas atuando por outros interesses, às vezes interesses talvez mais ligados a interesses privados, né, para favorecer outros interesses. Houve, então, um enfraquecimento desses órgãos de proteção dos povos indígenas, de comunidades tradicionais e do meio ambiente também, né? Como o Instituto Chico Mendes, o IBAMA, e aqui no caso, povos indígenas, a própria FUNAI, né? Houve uma militarização da proteção ambiental e houve também intervenção política nas operações que fazem a proteção. E, por fim, eu acho que a gente precisa dizer que também houve redução do quadro pessoal, né? Então, não só o corte, mas a redução também do quadro pessoal. E, além disso, uma pressão e perseguição a servidores que estavam tentando fazer o seu trabalho e também a sociedade civil que tem denunciado, né? Não só os povos indígenas, mas muitas organizações da sociedade civil têm denunciado essas violações, essas ameaças aos povos, essas ameaças aos direitos humanos, denunciado não só no Brasil internacionalmente, tem sido perseguida ou ameaçada. Houve também ameaças às lideranças indígenas, né? Ameaças nas falas, mas também ameaças reais, né? E isso coloca em risco ainda mais os povos indígenas e aumenta essa escalada, esses conflitos nos territórios, né? Acho que isso foi alguns dos pontos que eu trouxe ali na minha fala. Exato. E, Júlia, vamos falar aqui sobre esses interesses, né, que você apontou, esses interesses aí por trás, né? E a gente sabe que o garimpo hoje também é uma estrutura industrial. Então a gente fala ali dos garimpeiros, né, tarará, mas tem por trás, né, toda uma estrutura, né, justamente para a comercialização desse ouro e que vai muito além, né, da presença do garimpeiro ali. Eu queria que você falasse também de como podemos atuar, né, para tentar responsabilizar essas pessoas também. Sim, acho que o primeiro dado que a gente precisa é que tem muitas pesquisas que foram lançadas recentemente apontando sobre esse crescimento do garimpo ilegal em terras indígenas. Então, precisamos olhar com muita atenção para essas pesquisas, né? Há autoridades públicas muito sérias, como o Ministério Público Federal, né, atuando na investigação dessa produção de ouro de forma ilegal. Então, além dessa investigação, a gente precisa, então, que sejam responsabilizadas pelas violações que estão ocorrendo ali nos territórios. É toda uma cadeia produtiva, desde aqueles que têm os maquinários, para onde vai esse ouro está indo para muitos países na Europa, né? Então, é preciso fazer um mapeamento. Aliás, esses mapeamentos já existem. O que a gente precisa agora é que as investigações sejam mais apuradas, né, para que possam responsabilizar a cadeia toda produtiva desse ouro, né? Aonde esse ouro está indo parar? Esse ouro que foi produzido, foi retirado de territórios indígenas, ou seja, e de forma ilegal. A maior parte desse ouro tem sido retirada de forma ilegal, não respeitando nem a nossa legislação e nem os compromissos internacionais que temos aqui no Brasil. Hoje é possível, tem legislações internacionais que possibilitariam, em alguma medida, responsabilizar empresas transnacionais por violações de direitos humanos que ocorrem aqui no Brasil. Então, essa seria uma possibilidade, por exemplo. Há também denúncias que têm sido feitas no âmbito das Nações Unidas. Também é uma possibilidade de denunciar essas violações ocorridas na cadeia produtiva do ouro, pelo que está acontecendo aqui no Brasil hoje. É possível também levar o caso para a Comissão Interamericana, apresentando como... Aliás, os casos já foram levados à Comissão Interamericana, né? Acho que isso é importante a gente relembrar, que durante a pandemia,
foram feitas denúncias na Comissão Interamericana, não só sobre a mineração, mas mineração grande, mas também sobre o garimpo, né? Então, esse caso dos 20 mil garimpeiros nas terras Yanomami foi levado para a Comissão Interamericana pela Associação Utucara, e houve até recomendações da Comissão Interamericana, que foram, inclusive levadas para os casos que estão sendo discutidos no Supremo sobre territórios indígenas, né? Mas é isso, é preciso responsabilizar tanto os atores privados quanto os atores estatais pela ausência, pela omissão, e também, no caso dos atores privados, pela responsabilidade, pela comitiva, né? Pelo que eles têm feito, comissiva, pelos atos criminosos contra os povos indígenas. Agora, o tempo dessa responsabilização é que é meio demorado, né? Quer dizer, a gente precisa esperar, é um outro tempo, enfim, talvez ainda não este ano. Eu queria que você falasse disso, porque a gente fica, né, como sociedade, ansiosos, né? Poxa, mas não vão responsabilizar o presidente da República, o governo federal, enfim, essas empresas e todos que estão envolvidos? Quer dizer, como responder também essa indagação, esse anseio também da sociedade em querer realmente que se faça justiça em relação aos povos indígenas? Sim, e é uma emergência, né? Há um risco, como foi demonstrado nos casos que foram levados à Comissão Interamericana e também denunciados em instâncias da ONU, há uma emergência, né? As violações estão escalando, né? Essa semana tem essa morte terrível dessa menina indígena estuprada com violência, então há uma emergência mesmo. Então é preciso que essas investigações ocorram de forma responsável, mas também mais célere. Então, a gente precisa que o Estado brasileiro assuma suas funções, né? E também precisamos que a comunidade internacional cobre o Brasil das suas responsabilidades internacionais de proteção de direitos humanos. E estamos, sim, vivendo uma emergência em relação aos ataques a povos indígenas no Brasil, né? A gente tem demonstrado que há soluções mais rápidas, por exemplo, proteção ali do território, que né, poderiam ser feitas, né? No próprio caso que está sendo discutido no Supremo, se fala da necessidade, eu estou falando aqui do caso da DPF 709, que trata de Covid e povos indígenas, e ali naquele caso foi discutida a necessidade, por exemplo, da desintrusão desses garimpeiros dos territórios, por exemplo, Yanomami e de outros territórios. Então, isso não é algo que já tem algumas decisões em relação a esse caso do STF que demandam essa desintrusão. Então, não é preciso esperar mais, isso é possível ser feito agora, é preciso e necessário para garantir a própria sobrevivência dos povos, né? E a diminuição dessa violência cotidiana ali nos territórios. E por que não é feito agora, Júlia? Pelo que a gente tem visto, não há o interesse do governo em proteger os povos indígenas, né? A própria fala do governo tem sido de violência, né? De incitar a violência contra os povos indígenas. Então, o governo teria como fazer de forma... Isso já foi feito, eu preciso até retomar aqui, que já foi feito em outros momentos da história do Brasil a desintrusão de territórios indígenas, né? Que já tinham sido ocupados por garimpeiros, isso já foi feito. Então, eu acho que a questão é que não há um interesse do governo em realmente proteger. Nas suas falas públicas, né, muitas vezes elas têm sido incitando a violência contra os povos ou demonstrando um racismo em relação aos povos. Mesmo nas Nações Unidas já houve falas desqualificando os povos indígenas, ameaçando os povos indígenas, né? Ainda em 2019, a gente pode lembrar que na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, o próprio presidente alegou existir um ambientalismo radical, um indigenismo ultrapassado e criticou o aclamado cacique Raoni. Então, ali, tentando deslegitimar a sua posição de liderança. Depois, novamente, em 2020, o próprio discurso do Brasil na abertura da Assembleia Geral da ONU também foi nesse sentido. Por exemplo, responsabilizando os povos indígenas pelos incêndios que ocorreram nas florestas brasileiras, né? Foram incêndios recordes. Então, há sim, infelizmente, uma
uma posição do governo brasileiro que é no sentido contrário da proteção dos povos, incitando a violência contra os povos, né, discriminando os povos, né, e incentivando, inclusive, atividades nos territórios indígenas que podem colocar a sua própria existência em risco. Por exemplo, incentivando a mineração em terras indígenas. É o próprio governo que tem apoiado publicamente um PL que discute, por exemplo, mineração em terras indígenas, ou licenciamento ambiental, querendo mudar as regras do licenciamento ambiental, e que nós entendemos que isso poderia também colocar em risco povos indígenas e outras populações tradicionais aqui no Brasil. Júlia, se o presidente desrespeita a própria decisão do STF, o que nos resta? Bom, a gente precisa continuar denunciando essas violações que o presidente tem, que a gente precisa fazer investigações realmente sobre o presidente, continuar fazendo essas investigações, solicitar investigações, continuar fazendo essas denúncias internacionais, né, e tentar, dentro do próprio Supremo, né, esse é o órgão que nós temos para fazer a investigação do presidente. Nós não podemos deixar de confiar nas instituições. A gente precisa que elas continuem operando e têm operado. Então, precisamos continuar confiando que o Supremo fará o seu papel de cuidar e zelar da nossa Constituição e dos pactos de direitos humanos internacionais. É esse o papel do Supremo. Então, a gente vai continuar exigindo que o Supremo realmente cumpra com a sua função, né? É o que temos aqui disponível hoje no Brasil, né? E nós confiamos que essas instituições vão funcionar como elas deveriam funcionar. Muito bem, Júlia, a gente agradece demais aqui a sua participação. Um grande abraço para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela conversa, seguimos à disposição. Muito obrigada, beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falamos aqui com a Júlia Neiva, coordenadora do Programa de Defesa dos Direitos Socioambientais da Conectas Direitos Humanos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.